Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, que a presença do Senhor seja manifesta na tua casa, na sua família, no meio dos teus. Que você possa ter tido um dia hoje maravilhoso, que o dia possa ter sido de bênção, e ainda que possa não ter sido, se você conseguiu chegar até aqui, chegar até agora, Deus tem algo ainda para com você, sua casa, sua vida, sua história. Deus abençoe a vida dos irmãos que aqui já estão. Em meio a todo este problema, esta dificuldade que nós estamos vivenciando, Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado sabedoria para continuarmos, mesmo que em casa, fazendo a obra do Senhor. Agradeço a Deus, porque mais um dia de vida é uma oportunidade. Mais um dia de vida é uma porta. Mais um dia de vida é uma chance que o Senhor nos concede. Que Deus continue abençoando a tua casa, tua vida, teu ministério, a tua família, teus negócios, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos estar encerrando uma sequência de mensagens em cima do texto de Isaías, capítulo de número 54, verso de número 17. Uma passagem bem conhecida de todos aqueles que fazem uso da palavra de Deus. É uma passagem conhecida daqueles que fazem uso da palavra de Deus, que diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Nós estamos falando aqui, hoje é a 7ª mensagem em cima desse tema. Falamos de 6 temas, tipos de ferramentas que o adversário usa para atrapalhar as nossas vidas, para barrar a nossa história, para tentar parar aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Eu falei da primeira ferramenta da inveja. Lembra dos irmãos de José, que eles fizeram com eles? Tudo por causa da inveja. Falamos da ferramenta da intimidação, de como pessoas podem nos intimidar, querem nos intimidar pela posição social, pelo cargo que tem, ou até pela situação financeira, intelectual. Algumas pessoas se valem disso para tentar nos intimidar. Falamos também sobre a ferramenta da fofoca. Lembra que isto é muito, como se diz, terrível, né? A fofoca, o disse-me disse, falou que viu sem ter estado lá, falou que falou sem ter falado, acrescenta o que a gente fala, diminui, né? Então fofoca, irmãos, é horrível em todos os aspectos, em todo o tempo, em todo momento. Falamos também sobre a ferramenta da armação. Lembra quando armaram para Daniel? Procuraram ocasião contra ele e não acharam. Então eles fizeram o quê? Uma armação contra Daniel, mas não conseguiram. Porque mesmo com a armação, Deus entrou e realizou um grande milagre na vida de Daniel. Nós falamos também sobre a ferramenta da falta de conhecimento bíblico das pessoas. O adversário trabalha pelejando com as pessoas para que elas não venham aprender, não venham compreender, não venham ler a palavra de Deus. Com isso, elas ficam analfabetas, elas não aprendem o que a palavra de Deus diz, elas não compreendem o que a palavra de Deus diz. É por isso que no meio do problema, é por isso que no meio da dificuldade, é por isso que no meio das tribulações, muitas pessoas param, desistem. Por quê?
porque desconhece a palavra de Deus. Esta foi a quinta ferramenta. A sexta ferramenta que nós falamos foi sobre a ferramenta da traição. Quando Judas, o mais emblemático dos traidores, traiu nosso Senhor Jesus por 30 moedas de prata. E quando veio entregar o Senhor Jesus para os soldados, a Bíblia diz que ele veio e deu um beijo. E o mais interessante de tudo isso não foi como Judas chegou, beijou o mestre, mas como foi que Jesus o recebeu. Ele disse: amigo, a que viestes? Será que teríamos repetiríamos esta mesma atitude que Jesus fez para com Judas? Ferramenta da traição. E hoje eu quero finalizar com a última ferramenta, irmãos, que é tão destrutiva quanto essas também, que é a ferramenta da mentira. Ferramenta da mentira. A mentira que tem o seu criador. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 8, verso de número 44, que diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ferramenta da mentira. É uma ferramenta que o adversário usa. É uma ferramenta que o adversário tenta, de todas as formas, nos destruir, usando pessoas que estão ao nosso lado, que estão ao nosso redor, e também pessoas que nem nos conhecem, mas deixam o coração aberto para o diabo entrar. O diabo entra e faz conforme o desejo dele, usando a boca dessas pessoas para proferirem mentiras sobre a minha e sobre a tua vida. Ferramenta da mentira. Deus abomina a ferramenta, irmãos. O diabo, ele é perito na mentira. E é interessante a gente falar disso, irmãos, porque ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder. Ele trama, ele usa pessoas. Depois que realiza o trabalho dele, ele vai embora e deixa o camarada sozinho. Mas graças a Deus, irmãos, que enquanto Satanás, como criador e pai da mentira que ele é, nós temos um Senhor chamado Jesus. Ele não é só o caminho, ele não só é a vida, mas ele é a verdade. E é esta verdade que nós estamos seguros. E é nesta verdade que nós estamos seguindo. E é essa verdade que nós pregamos. E é essa verdade que vai nos levar para o céu. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo lançou a sua mentira ali no Jardim do Éden, irmãos. E do Jardim do Éden ali ele arrebanhou de lá para cá muitas pessoas, milhares de pessoas, que usam desse artifício, muitas das vezes, para nos tirar da nossa posição, para nos tirar do lugar que nós chegamos, para tirar-nos da posição que nós fomos escolhidos para ser colocado. Pessoas que não têm capacidade, pessoas que são medíocres, pessoas que são insuficientes em sua capacidade, eles vão pelo caminho mais fácil, que é o caminho da mentira. Ao invés de galgar, ao invés de trabalhar, ao invés de buscar, ao invés de se humilhar, ao invés de fazer planejamento para que um dia chegue em determinadas posições, ele acha melhor mentir. E achando assim, com mentiras, ele vai chegar em algum canto. E é bem da verdade que muitas vezes chega. Mas a mentira, irmãos, ela só demora enquanto a verdade chega. Porque onde a verdade chega, esclarece. Aonde a verdade chega, a luz ilumina. Aonde a verdade chega, Satanás tem que ir embora. Eu quero declarar agora em nome de Jesus para a tua vida.
toda ferramenta chamada mentira, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Que Deus tire este mentiroso do teu lado. Que Deus tire este mentiroso aí no seu trabalho. Que Deus afaste esse mentiroso dentro da família. Que Deus afaste este mentiroso chamado amigo que anda ao teu redor. Mentiroso anda nas trevas. Se ele anda nas trevas e você é luz, uma hora ou outra Deus vai te revelar esse mentiroso. Eu creio assim, em nome de Jesus. A mentira, ela é terrível, irmãos. A mentira acaba com amizades. A mentira acaba com negócios. A mentira acaba com casamentos. A mentira dentro da igreja causa um problema terrível entre os irmãos. A mentira não é de Deus. A mentira é do diabo. Deixa eu contar um fato para você que aí está me assistindo agora. De uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Há muitos anos atrás aconteceu essa história lá. Uma moça, uma jovem, se apaixonou, gostou do pastor da igreja. Porém, muitas investidas que ela deu, o pastor não se mostrou favorável a ela e nem quis ter nada com ela. Muitas foram as insistências daquela moça para com aquele pastor. Mas o pastor se manteve firme, fiel ao seu chamado, à sua igreja, à sua esposa e à sua família. E não cedeu às investidas daquela moça. Ela não sossegou, tentou e não conseguiu. Chegou um dia na ceia do Senhor, na igreja onde eles congregavam. Ele como pastor e ela como membro. Na hora de tomar a ceia, ela se colocou de pé, apontou para o pastor e disse que ele não poderia tomar a ceia. Imagine a situação dentro da igreja. Quando questionada por que o pastor não poderia tomar a ceia, ela disse que o pastor estava tendo um caso com ela. Estava tendo um romance com ela. A igreja ficou abalada, a igreja ficou estremecida. O pastor, na hora, veementemente negou a possibilidade que estivesse acontecendo tal situação. A moça insistiu, disse que era verdade. E para provar que isso era verdade, ela declarou ali dentro da igreja que o pastor tinha uma marca de nascença, bem perto da sua parte genital. Ora, quando a esposa ouviu aquilo, e entendeu e viu que o que aquela moça estava falando era verdade, pelo que ele tinha, pelo que o sinal que este pastor tinha, logo a esposa ficou passando mal. Os familiares que ali estavam, os filhos abraçaram a mãe. O pastor não teve como dizer que não tinha marca, ele tinha de fato aquela marca. Agora a situação estava montada. Todos olhando para ela e vendo a sua esposa confirmando que ele tinha aquela marca. A igreja se voltou contra aquele pastor. A igreja abandonou o pastor. A esposa abandonou o pastor. O ministério abandonou o pastor. A família, os filhos do pastor abandonou o pastor. Foi um escândalo total. Aquela mulher confirmava que estava tendo um caso com o marido daquela mulher. O tempo passou, irmãos. O tempo passou. 20 anos depois, aquela mulher que inventou aquela conversa, aquela falácia, foi acometida de um câncer maligno. E ela então procurou o pastor, que teve que se mudar daquela cidade. Ele perdeu tudo, perdeu o nome, perdeu a família, perdeu a igreja, perdeu o respeito, perdeu tudo. Foi viver no interior do Rio Grande do Sul, no meio do mato. E aquela mulher foi procurá-lo ali, para pedir perdão pelo que ela tinha feito com ele. Quem conta a história, é uma história verídica isso, diz que ele perdoou aquela mulher. Mas o que adiantaria ele ter perdoado? 20 anos depois, não poderia voltar para se arrumar as coisas. Como que aquela mulher sabia da marca
que aquele homem tinha. Aquela mulher que gostava, 20 anos atrás, era uma jovem e gostava do pastor, ela era enfermeira. Um dia o pastor teve que se internar para fazer uma operação. E se internou, e justamente naquela semana aquela enfermeira estava de plantão. E ela então, com um desejo no seu corpo, no seu desejo de ter algo com o pastor, ela foi até onde ele estava, quando ele estava sedado, para assim então os procedimentos. E ela então teve a visão do seu corpo inteiro ali, e viu aquela mancha ali, aquele sinal perto da sua parte genital. Então ela guardou aquilo como um trunfo. Ela viu. E semanas depois ela fez aquela acusação contra o pastor. Ela inventou uma mentira. O pastor perdoou ela, mas disse: o que vai adiantar agora? 20 anos se passou. A minha esposa casou de novo, minha ex-esposa. Os meus filhos me abandonaram. A igreja me abandonou. O que adianta agora? Eu posso até te perdoar, como eu vou te perdoar. Mas não tem mais como voltar atrás. Uma mentira, irmãos, bem engendrada, uma mentira bem preparada, acabou com o pastor de uma igreja. Isso pode acontecer nos nossos dias, irmãos. Pessoas enciumadas, pessoas com inveja de situações que muitas vezes acontecem conosco. Pode acontecer. Pessoas que podem saber de um segredo, pessoas que podem saber de algo da nossa vida, podem usar isso muitas vezes contra as nossas vidas. Temos que tomar cuidado, irmãos. Essas pessoas estão por aí, muitas das vezes andando perto da gente, muitas das vezes compartilhando os nossos sonhos, muitas das vezes compartilhando os nossos projetos, e inventam mentiras, palavras tendenciosas, que vão nos tirando dia após dia da presença do Senhor, se a gente deixar isso acontecer. Ferramenta da mentira, em nome de Jesus, seja lançada por terra agora. Que todo mentiroso que estiver se aproximando da minha vida e da tua vida, que o Senhor possa te dar discernimento, que o Senhor possa te dar graça, unção, que o Senhor possa te dar sabedoria para compreender e entender e ver que essas pessoas estão ao nosso redor, irmãos. E no momento mais oportuno nós possamos pedir em nome de Jesus que essas pessoas saiam do nosso redor. Mentira, irmãos. No começo da igreja começou a querer ter uma situação de mentira dentro da igreja. Em Atos capítulo de número 5, a Bíblia vai falar de um casal, que estava acompanhando os irmãos, estavam acompanhando a igreja, Ananias e Safira. Eles viram o que Barnabé fez. Capítulo de número 4, verso de número 34, diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiram-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eles viram, este casal, Ananias e Safira, viram o que Barnabé tinha feito. Correram para fazer o mesmo, porque viu como foi bem aceito o que Barnabé fez. Porém, a intenção deles era outra. A intenção deles não era só trazer e deixar ali. A intenção deles era serem reconhecidos. Ei, se você tiver que ser reconhecido, fique tranquilo. Quando chegar o dia e a hora, ninguém vai impedir de se conhecer o teu nome, de conhecer você. A Bíblia diz que Moisés ficou escondido por 3 meses. Chegou um momento que não dava mais para esconder. Ei,
Tem um momento certo para mim aparecer. Tem um momento certo para você aparecer. Não é com esqueminha, não é com jeitinho, não é fulano falando com A, falando com B, não é arrumando as coisas que nós vamos aparecer. No momento certo nós aparecemos pela vontade de Deus. Quando aparece pela vontade do homem, rápido passa-se como um cometa. Mas quando é pela vontade de Deus, a gente aparece e permanece, e o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Ananias e Safiras olharam aquela cena e disseram: olha, vamos fazer da mesma forma, vamos fazer do mesmo jeito. Eles foram e venderam a sua herdade. E tramaram entre eles: olha, se perguntar, diga que foi X. E eu vou dizer que foi X também. Ei, não tinha necessidade de armação nenhuma. Não tinha necessidade de tramar nada. Era só chegar e se quisesse fazer. Porque o texto vai dizer que não tinha necessidade deles fazer isso. Mas eles sentiram o desejo de fazer, então fizessem. O problema todo foi que eles armaram. Ferramenta da armação, lembra? Armaram para enganar a igreja. Se armaram para enganar o pastor da igreja chamado Pedro. Meu filho, Pedrão estava cheio do Espírito Santo. Ninguém engana quem está cheio do Espírito Santo. Ninguém passa na frente de quem está cheio do Espírito Santo. Ninguém faz armação e sai impune com quem está cheio do Espírito Santo. Ninguém trama com quem está cheio do Espírito Santo e sai tudo bem, sai tudo normal. Se você estiver tramando com quem está cheio do Espírito Santo, você não está tramando com A, com B e com C. Você está tramando contra Deus. E contra Deus, tomara que Ele tenha misericórdia da sua vida e da sua alma. O texto diz que mais um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha que tremendo isso aqui. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Andava com os discípulos, estava na presença com os discípulos, via os milagres que os discípulos faziam, já estava envolvido no meio da igreja, mas o coração estava vazio. O que tem de pessoas que estão na igreja, o que tem de pessoas que andam junto conosco, o que tem de pessoas que congregam conosco, mas o coração está vazio. E se o coração está vazio de Deus, quem vai preencher a vaga é Satanás. A Bíblia diz que o demônio sai, vai dar uma volta e a casa está limpa. Depois ele volta e vê que a casa não teve cuidado em se manter limpa, ele volta com mais 7. E o último estado foi pior do que o estado quando saiu aquele demônio. Pedro disse: por que encheu Satanás o teu coração? Ora, se encheu é porque estava vazio. Estava com os discípulos e estava vazio. Estava vendo milagre e estava vazio. Estava contemplando, mas estava vazio. Ei, não basta estar perto. Não basta ver e não basta contemplar. Tem que abrir o coração para ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Ele estava vazio. Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. O coração estava vazio de verdade, porém ficou cheio de mentiras. Tem pessoas que mentem tanto que ele passa a acreditar nas próprias mentiras dele. Tem pessoas que mentem tanto que ele entra em contradição com as próprias mentiras dele. Deixa eu falar uma coisa para você. João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás. Se ele é o pai da mentira, quem anda com a mentira se casa com a mentira, tem o diabo como sogro. Que sogro legal você tem, hein? O pai da mentira é Satanás. Sai desse relacionamento. Se divorcia desse relacionamento hoje.
se entrelace com a verdade, conheça a verdade, ande na verdade, pronuncie a verdade, pregue a verdade, cante a verdade, anuncie a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Encha o teu coração de verdade, de amor, de paz, de alegria, de comunhão. Para de ficar mentindo, de ficar inventando história, dizendo que o irmão falou, sendo que o irmão não falou, dizendo que o irmão foi, sem que o irmão tenha ido naquele lugar, dizendo que ouviu falar mentira. Para de mentir. Você não vai chegar a lugar nenhum, senão ao fundo do poço, com tanta mentira. Para de armação, para de esquema. Mentira, armação, esquema não é de Deus. Quem trama tudo isso aí é do adversário. Quem anda na mentira é filho do diabo. Quem anda na mentira anda em treva. Quem anda na mentira anda em escuridão. Mas quem anda na palavra anda na claridade, na luz, no poder da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Continuando, Pedro falou: guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Nós não mentimos para homens, irmãos. Se formos falar alguma coisa, ei, você não vai estar mentindo. Eu não vou estar mentindo para homem, não. Vou estar mentindo diretamente para Deus. Isso é um perigo. Isso é um perigo. O texto vai dizer que, no verso 5, Ananias, ouvindo estas palavras, não deu tempo nem de pedir perdão, irmãos. Não deu tempo nem de questionar. Não deu tempo para nada. A Bíblia diz que caiu e expirou. Caiu e expirou. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas, irmãos. Não existe mentirazinha pequenininha, minúscula. É mentira. Não pode. Não devemos. E o texto continua dizendo que depois a sua esposa chegou, que depois a sua esposa, ao adentrar na casa também, Pedro perguntou: vendida portanto a herdade? Sim, vendida portanto. E a Bíblia diz que Pedro falou: a porta está aos pés dos jovens que levaram teu esposo e vão levar você também. E ela caiu, expirou e morreu. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, toda ferramenta preparada contra ti da mentira seja lançada por terra agora em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Ferramenta da mentira. Eu quero finalizar aqui, irmãos, com os irmãos. Foram 7 ferramentas que nós falamos aqui. E haveria muito mais ferramentas para se falar, mas para não ficar cansativo para os irmãos, creia, irmãos. Ei, não precisa mentir, não. Não precisa mentir. Espera. No tempo de Deus as coisas vão acontecer. No tempo de Deus as coisas vão se abrir. No tempo de Deus as coisas vão se realizar. Não precisa esquema. Não precisa mentira. A mentira é oriunda de Satanás. A mentira é oriunda do adversário. É melhor, preste atenção no que eu vou lhe falar, é melhor você receber uma facada de verdades do que um abraço de mentiras. É melhor uma facada de verdades do que um abraço de mentiras. A verdade, irmãos, ela dói. Ela dói porque nos confronta. A verdade dói porque nós ficamos nu. A verdade dói porque ela vem de encontro àquilo que nós pensamos ou imaginamos e estamos agindo corretamente, fazendo assim. Mas graças a Deus que a palavra de Deus, irmãos, diz que Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Ele corrige.
E se Deus ainda está nos corrigindo, é sinal que Ele ainda nos ama. Se estamos fazendo coisas erradas, se estamos praticando e fazendo e pensando em coisas erradas, e até agora o Senhor não te corrigiu, irmão, cuidado. A Bíblia diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Oh, aleluia! Ele me ama, irmãos. Ele te ama. Por isso, desta palavra neste dia, para que o Senhor viesse nos corrigir, para que o Senhor viesse nos alertar, para que o Senhor viesse nos posicionar, irmãos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Ferramenta da mentira. Que Deus tire este mentiroso. Quem sabe esteja perto de mim ou perto de você. Que Deus possa trabalhar na minha vida. Que Deus possa trabalhar na sua vida. Quando pensarmos ou imaginarmos em contarmos uma mentira, pequenininha que seja, que for, é mentira. Que Deus venha nos corrigir no exato momento, não deixarmos a gente sair falando por aí. Mudaram o nome hoje, né? Deixaram o nome até aqui bonitinho, fake news. Mentira, hoje é fake news. Atrapalha, irmãos, muita gente. Quero agradecer a Deus aqui, irmãos, a vida de todos os irmãos que apareceram aqui. Irmão Neemias Martins, Deus abençoe a tua vida. A vida da minha mãe, Teofaldinha, minha esposa Daniela, Deus abençoe. Alex Pacheco, Deus abençoe. Bruno Henrique, Deus abençoe. Josânia Maria Santos, Deus abençoe. Vinícius, Deus abençoe. Marcelo, Deus abençoe. Irmã Eliane Araújo, Carlos Marques, Sofia Santana, Henrique Barbosa, irmão Guilherme, Deus abençoe a sua vida. O nosso pastor, esqueci o nome do pastor agora, misericórdia. A irmã Andréia Fernandes, a irmã Maria Narciso, Fabiana da Silva, Sérgio Carneiro, meu amigo, Deus abençoe tua vida. Alessandro Souza Silva, Antônio Faustino ali na sede, Átila Barbosa, Eduardo Silveira, irmã Ana Carolina Ramos Simplíssimo, Deus abençoe sua vida, filha do nosso pastor setorial, essa irmã Carol, Deus abençoe a sua vida, minha filhota por aqui também, Giovana, Rodrigo Lima, Deus abençoe, Marcelo mais uma vez, irmã Sidinalva, Deus abençoe, Costa Hernaldo, é isso mesmo, Marcelo mais uma vez, irmã Magda, irmão Jorda, grandão, Deus abençoe tua vida. Fabiano, pregador Origine, Deus abençoe a sua vida, querido. Pequenininho no tamanho, mas é grande pregando a palavra de Deus. Deus usa muito este homem, nosso irmão Origine. Deus abençoe tua vida, querido. Luan, Deus abençoe. Pastor João Carlos, Deus abençoe. Diaconisa Pâmela, irmã Elza Helena, Deus abençoe. Irmã Lourdes, Deus abençoe. Roger Lima, Amós Pedro, irmã Creuza, irmã, a minha mãe de novo aqui mais uma vez. Deus abençoe, irmãos, a sua vida. Se você puder, compartilhe essa mensagem aí, irmãos. Pessoas precisam ouvir. O irmão Cícero Moraes ali de Goiás, se não me falha a memória, ali, juntamente com o nosso pastor Ricardo. Eu acho que eles moram no mesmo lugar, parece. Deus abençoe, querido. Amém? Se você puder, compartilha. Queria convidar os irmãos também para se inscrever no meu canal ali no YouTube, o Wendel Faldim. Entra lá, clica lá, seja mais um inscrito ali. Nós estamos postando ali aulas, né, de teologia. Se inscreva lá e você vai assistir a aula ali. O nosso irmão Jefferson Garcia também, Deus abençoe tua vida, querido. Se não me engano, também é ali de Goiânia também. Terra boa desses homens aí. Oh, Deus abençoe, querido. Nosso irmão Alexander também, irmão Jefferson, irmão Cícero, Deus abençoe. Se inscreva lá no canal, irmão. Siga na minha página também. Wendel Faldim Ministrações. São ministrações nossas, irmãos, que nós postamos ali também. É lógico que agora nós estamos em casa, não tem como. Mas se Deus permitir e se voltarmos ainda, bom seria se Jesus voltasse hoje. Se Jesus voltasse agora. Não teria mais choro, não teria mais doença, não teria mais tristeza, não teria mais trabalho, não teria mais conta para pagar, não teria mais preocupação, não teria mais nada. Nós estaríamos na glória com Ele. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez, compartilhe aí essa
essa mensagem. Pode ser que alguém esteja precisando ouvir esta palavra sobre mentira. Mentira é a arma principal que o adversário usa, irmãos. É uma das ferramentas que ele usa para tentar parar a minha e a tua vida. Mas o Senhor Jesus tem a verdade, e com a verdade ninguém pode. O irmão Cícero falou que ali de Inhumas, Goiânia, deve ser Goiânia, é Goiás e Goiânia, é tudo mesma terra. Deus abençoe, querido, a sua vida. Um dia eu quero ter um blazer vermelho desse, viu? Deus abençoe a sua vida, querido. Muito bonito, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, uma nova oportunidade. Nós vamos estar aqui juntamente com os irmãos, trazendo mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Quero orar pela sua vida. Deus, eu te agradeço, Pai, por esta chance, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu mais uma vez de ministrar a tua palavra. Desta feita com o tema sobre a mentira, e que esta ferramenta da mentira não vai sobressair sobre a vida dos teus filhos, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que andam na verdade. Que Deus possa nos guardar, possa nos livrar de todo mentiroso, de toda mentirosa que possa de alguma forma querer chegar perto de nossas vidas, de nossa casa, de nossa família, para nos trazer problema. Que o nome do Senhor Jesus tem todo o poder para afastar essas pessoas de longe da minha casa e da casa dos teus filhos. Que Deus continue nos abençoando, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.